e deixar aberto para a gente poder dar início de maneira rápida à mensagem. Ui. É o capítulo todo. Um pequeno gelinho aqui no estômago de não carregar a mensagem, né? Mateus, capítulo 8. Vamos ler o capítulo todo. Eu vou pedir para você baixar só mais um pouquinho o meu microfone. Vamos ler o capítulo todo e, com relação à exposição, a gente vai até onde o tempo der pé. Amém? Sim diz a palavra do Senhor. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça.
E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, de espinhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Livro de Mateus, Evangelho, Cristo Jesus conforme os relatos de Mateus, capítulo 8, é o que nós vamos processar a nossa pregação hoje. É um capítulo extenso, e neste capítulo, como vocês puderam ver, são várias coisas que acontecem. Vários locais diferentes, várias situações diferentes, e para a gente realmente poder costurar uma pregação para embasar tudo, foi puxado para mim. Mas a gente vê certas coerências dentro mesmo dessas coisas tão separadas, tão diferentes. Nós vemos como a palavra de Deus ela é única e ela pode nos passar muitos ensinamentos. Como é da nossa proposta, nós temos estudado Mateus de cabo a rabo e buscado entender tudo aquilo que o texto, tudo aquilo que o livro tem nos oferecer. É claro, minha pretensão não é ser completo e eu nem conseguiria. Mas nós vamos estar passando e buscando entender, compreender e encher mais o nosso conhecimento da palavra de Deus, conhecermos mais a esse Deus a quem nós servimos e que de maneira tão maravilhosa se manifestou nesse mundo. Eu quero começar, antes da gente seguir os pontos que eu coloquei para a gente estar pensando aqui hoje, a gente relembrar o que a gente falou antes, até o capítulo 7. Até o capítulo 7, o que Jesus estava pregando? A gente começou lá no capítulo 4, se eu não me engano, até o capítulo 7, nós temos Jesus pregando o quê? Para vocês responderem, gente. Amém. O pessoal fala. Sermão da montanha. Ok. É dito pela palavra de Deus que ele desceu desse monte. Por que o sermão da montanha? Porque ele estava realmente numa montanha. Só que muitas vezes a gente imagina, e eu até vou pedir para o Nicolas, eu separei aqui umas fotos para vocês entenderem como que era esse lugar. Às vezes a gente imagina a montanha, realmente aquela montanha, aquele pico. Mas não, era uma pequena elevação onde Jesus ficou. Então eu vou pedir para o Nicolas colocar a foto, e para quem nos acompanha pela internet, ô Nicolas, eu deixei separado uma cena para ficar mais fácil. Isso, essa mesmo, só jogar para cá. Ok. Daniel, o que é isso aí? Essa é uma construção onde ela é conhecida pelo nome Igreja das Beatitudes, ou Igreja das Bem-aventuranças. Nesse lugar foi que Jesus pregou, não no lugar em si, não havia construção, obviamente, mas neste terreno, a localização exata não sabemos, mas foi que ele proferiu as palavras do Sermão da Montanha. E para relembrar, em Israel, eles fizeram
esse salão de igreja, onde o pessoal é aberto ao público e eles podem estar indo lá também. Tem mais uma imagem, a imagem do lado. O pessoal que está nos assistindo está conseguindo conferir aí também, ok? Essa daí é a foto de frente da chamada Igreja das Beatitudes. E essa é a montanha. Talvez para você que toda vez ouvia Sermão da Montanha e pensava uma montanhona, um pico do Everest, um pico da Forquilha ou coisa do tipo, eu lamento te falar. Mas esse daí é o monte em que Jesus pregou. Não à toa cabia bastante gente. Essa era uma situação que você ficava pensando, como é que cabia tanta gente na montanha? É por causa disso. Ok? E a localização é a imagem ao lado. Se puder dar um zoom, fazer uma pinça, para o pessoal poder ver, pode pincelar mais. Ok. Espera aí que está muito para mim aqui. Deixa eu chegar mais para cá. Ok. Vocês estão vendo ali onde que está Cafarnaum, lá em cima? Está dando para enxergar? Pincela mais aí, o Nicolas, por favor. Isso. Cafarnaum. Ali do lado está em inglês Mount of the Beatitudes. Não sou fluente, tá, gente? Mas é o Monte das Beatitudes, ou das Bem-aventuranças. Ali, para Cafarnaum, foi o caminho que Jesus fez aqui, que nós vemos no capítulo 8. Então, no capítulo 8, quando ele inicia, você pode jogar agora para a imagem, para a câmera somente. Quando ele começa aqui é falado, ora, descendo ele do monte, grande multidões o seguiram. Então ele estava indo, estava descendo, e é dito aqui no versículo 5, tendo Jesus entrado em Cafarnaum. Então ele estava descendo, ele encontrou com um leproso, e depois ele deu entrada em Cafarnaum, ok? Então sumiu. É o caminho ali que vocês viram, ok? Era a cidade ali de Cafarnaum, que é próxima ao Mar da Galileia, ok? Depois a gente vai abrir o mapa de novo. Entendido isso, é a proposta desde o início, eu estou passando para vocês aqui, para vocês compreenderem de maneira geográfica também tudo aquilo que é falado na Bíblia. Eu acho muito bacana isso, é mais palpável para a gente entender, foi para a direita, foi para a esquerda, era para cima, era para baixo, então a gente consegue ter uma noção melhor. Mas vamos lá, o que o texto, o que este capítulo tem a nos ensinar? Eu posso dizer muita coisa mesmo. Vamos lá então para a gente poder ganhar tempo. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que nós aprendemos de Jesus, nós vamos aqui em 4 pontos aprendermos com Jesus. E aprendermos sobre Jesus. E a primeira coisa que nós aprendemos sobre Jesus é que Jesus é o Senhor que cura. Jesus é aquele que nos cura. Mas eu quero chamar a atenção para vocês porque o texto, ele fala de curas de maneiras diversificadas. E o que eu quero trazer aqui para vocês, também em 4 pontos, é que Jesus cura mediante o apelo. Jesus cura mediante a intercessão. Jesus também cura conforme a sua bondade. E Jesus cura sem fazer acepção de pessoas. Vamos para o primeiro ponto, então, do que eu falei. Jesus cura mediante o apelo. Nós temos aqui o leproso, que assim que Jesus desce do monte, o leproso vai até Jesus. E somente para ele ir até Jesus já era um ato de coragem, uma vez que os leprosos antigamente eram expurgados do meio de Jerusalém. Todo mundo não queria estar perto de um leproso. Por quê? Porque a lepra tinha aquela questão de ser transmissível. Existiam alguns tipos de lepra muito transmissíveis, outras já... Porque naquela época várias doenças eram chamadas de lepra. Né? Não era somente uma. Mas ele chega até Jesus numa atitude de coragem e, mais do que isso, ele tem uma atitude correta para com Jesus. Que nós vemos no versículo 2. E eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou. Adorou. Enquanto muitos pensavam, como a gente vai ver futuramente, quando Jesus pergunta para os discípulos, quem que eles dizem ser o Filho do Homem? É um profeta, é João Batista que ressuscitou, é um dos profetas que reencarnaram. Eles estão confusos. Ninguém sabe quem o Senhor é de verdade. Esse leproso já sabia porque ele chegou e adorou.
Porque na palavra de Deus, nós temos isso de maneira bem clara, a partir de Êxodo 20, onde tem os 10 mandamentos, nós temos de maneira bem clara que não é para prestar adoração para outros deuses. Então o leproso chega da maneira correta, sabendo quem Jesus é, e ele o adora. E ele entendendo realmente quem Jesus era e o poder que Jesus tinha, ele chega até Jesus e fala: se quiseres, basta o Senhor querer. Eu sei que eu fico limpo. Eu sei que eu fico curado. Mas basta o Senhor querer. É uma das coisas que muitas vezes a gente vê nas igrejas, não se encaixa em muitas igrejas. Porque eu vejo em muitas igrejas as pessoas falando assim: você tem fé, e a partir do momento que você tiver fé, Deus é obrigado a te curar. Não. O leproso sabia muito bem disso, e ele chega e fala assim: se o Senhor quiser, não é se eu ter fé, não é se eu quiser, mas é se o Senhor quiser. É óbvio que a fé está inclusa nisso. Mas a fé não obriga Deus a fazer as coisas. Mas ela é o meio pelo qual Deus faz as coisas. E a fé, ele demonstrou aqui. Se o Senhor quiser, eu fico limpo. E o que Jesus fala para ele? Eu quero. Fica limpo. E naquele mesmo momento ele fica limpo. Jesus então fala para ele o seguinte: vai e segue os ritos, segue os mandamentos, segue a lei. Porque naquela época, eles tinham a lei baseada ali em Levítico 14, em que se tinha todo um processo que a pessoa que tinha uma doença de pele, ela tinha que se apresentar ao sacerdote, o sacerdote tinha que fazer uma avaliação. Para quem já passou por isso, eu acho que vocês estão lembrados de muitas vezes passar em Levítico, e diante de tantas coisas que a pessoa que passa em Levítico geralmente empaca em Levítico, né? Com aqueles palmos de côvados e não sei o que e tudo mais. Uma das coisas que é colocada lá, para os levitas, é essa questão do sacerdote analisar a doença do povo. Então Jesus fala: olha, segue a lei. Porque você imagina o seguinte: existia esse rito, existia esse costume, para que se era colocado se estava curado ou não. Se o leproso chegasse na cidade falando assim: não, mas eu já fui curado da lepra, quem que ia acreditar nele? Ninguém. Fala: mas você já foi lá no sacerdote? Não, se você não for no sacerdote, você sai daqui. Então, era uma coisa, Jesus falou: olha, vai, segue aquilo que é falado na lei de Moisés, e daí você vai poder dar testemunho disso ao povo. Olha o que é falado aí. Disse então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Jesus estava muito bem embasado que a cultura em que ele veio era a cultura judaica. Então, por mais que muitas vezes ele bateu de frente com a lei dos fariseus, ele não bateu de frente com a lei de Deus. Então, o que nós temos que entender é isso. A segunda parte é que nós temos que entender que Jesus cura mediante intercessão. Olha o que acontece depois. Jesus, indo para Cafarnaum, aparece um centurião. O centurião chega até ele e fala assim: mestre, eu tenho um servo. Esse servo é muito querido, é muito amado. E ele é paralítico. E está morrendo. Está jazendo. E eu vim aqui interceder por ele. Jesus cura mediante intercessão também. Então, o que nós vemos é que ele reconheceu, a gente lembrar que o leproso reconheceu quem Jesus era e reconheceu o seu poder. O centurião reconheceu a autoridade de Jesus e o seu poder. Porque ele fala o seguinte: quando Jesus fala: não, eu vou lá para curar. E só um adendo para a gente poder entender: esse centurião ele não aparece do nada. Esse centurião ele era muito querido até mesmo pelos judeus. Quando você abre em Lucas 7, do versículo 1 ao versículo 10, não vou pedir para vocês abrirem para a gente não estender mais, mas é dado detalhes lá de que esse centurião, ele ajudou muito ao povo judeu. Ele construiu até uma sinagoga, um lugar ali de adoração para os judeus. Então ele ajudou, e ajudava muito aos judeus. Então, até os próprios judeus rogavam: Senhor, ouve o pedido dele. Ouve o pedido dele. E ele, quando Jesus fala: eu vou lá, e ele fala: não, Senhor, eu sou um homem de autoridade.
Eu sou homem, respeito e autoridade. Mas eu sou indigno. Eu sou indigno de que o Senhor entre na minha casa. É bem provável que esse centurião ele conhecia os costumes judaicos, de que um judeu não entraria na casa de um não-judeu. E ele fala, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas manda somente uma palavra, e a palavra do Senhor vai ser suficiente, porque assim como eu mando os meus servos, eu sei que o Senhor tem muitos servos, e que com a sua palavra, ele pode ser curado. Esse centurião, ele reconheceu a autoridade de Jesus, ele reconheceu a autoridade do Deus, que criou todo mundo com base na palavra. Foi por base da palavra. Então, ele conhecendo, ele tendo esse contato com a cultura judaica, era óbvio que ele conheceu o Deus dos judeus, que era o Deus que, com base na palavra, no faça-se a luz se fez, faça-se isso e aquilo se concretizou. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia quem era o Deus dos judeus. Então ele fala, somente com uma palavra, porque com uma palavra foi feito o mundo, então com uma palavra eu sei que meu servo pode ser curado. Ele realmente conhecia quem era esse Deus. Fé não é um passo no desconhecido. O fé é a certeza de você dar o passo e saber que está ali por mais que você não veja. A fé é a firme convicção de fatos que não se veem. Não é a dúvida de algo que não se está vendo, é a firme convicção. E nós podemos lembrar aqui também que esse centurião ele agiu de maneira diferente de um personagem que eu já trouxe mensagem aqui, que é Naamã. Naamã, quando chega até o profeta Eliseu pega, manda, fala, vai lá banhar e já era. Aí ele fala, não, mas como assim? Não tem uns paranauê, uns negócios diferentes? Não tem uns... Eu pensei que ele ia colocar a mão sobre mim, que ele ia fazer um negócio aqui, tudo mais. Ele queria o misticismo. A cura só não bastava. É que nem um negócio que eu vi uma vez, vai salvar lá, e o cara foi lá e salvou rapidinho. Falou, mas assim não tem graça, mas para salvar, para ter graça. Então, é aquela questão ele queria um misticismo ali para ter a cura. Centurião já foi completamente o contrário. Não precisa de o Senhor ir, não precisa do Senhor colocar a mão, simplesmente a tua palavra é poderosa. Foi a fé que Naamã não teve. E aqui Jesus também nos mostra um detalhe muito importante, que ele revela uma profecia que aponta para nós. Louvado seja Deus por isso. Olha o que ele fala. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, versículo 10. E disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E o versículo 11, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Olha nós aí. E tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Louvado seja Deus. Olha Jesus aqui, já começando a virar a chave para abrir a porta para nós. Os gentios, os não-judeus. Louvado seja Deus. Muitas vezes a gente passa aqui e nem nota. Mas aqui Jesus já está começando a abrir a porta para falar assim, olha, vai haver salvação para o povo que está lá no Brasil. Vai haver salvação para o povo que está na Europa. Vai haver salvação para o povo que está na América. Não está, né? Vai estar, né? Porque até aquela época nem descoberto estava direito. Mas enfim. Aqui Jesus revela uma profecia para nós, que aponta para nós. E outra coisa que nós podemos entender também, e nós devemos ponderar, é o que Jesus fala no último versículo dessa história, em que ele fala, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Vai-te e seja feito conforme a tua fé. Muitas vezes falta-nos fé para Jesus poder falar isso para nós. Vai e seja conforme a tua fé. Porque você fica duvidando. Será que Jesus vai fazer? Será que não? Será que... Não. Confie que o Deus de uma palavra pode resolver a sua situação. É a sua situação de cura? É a sua situação financeira? É a sua situação familiar? É algum parente que precisa de salvação? Senhor, com uma palavra o Senhor pode resolver tudo isso. E confia nele. E que Deus possa olhar para nós e dizer as nossas orações, seja conforme a tua fé. Quantas vezes nós estamos orando, mas realmente a gente não está colocando fé naquilo. A gente está orando por orar. Eu já me peguei em situações em que eu orava e falava assim, Senhor, faz isso aqui e tudo mais, mas dentro do meu coração eu estava, não tem jeito não. Já me peguei dessa forma.
seja feito conforme a tua fé. O terceiro ponto que nós vemos aqui é que Jesus cura mediante a sua bondade. Olha a sogra de Pedro. Sogra de Pedro não tinha a capacidade de estar indo lá até Jesus e clamando pela vida dela. Mas Jesus, vendo-a, decidiu curá-la. Então, o terceiro aspecto que Jesus também cura é com base na bondade dele. Quantas vezes nós nos esquecemos de muitas vezes orar a Deus por doenças, por enfermidades? Muitas vezes falhamos em orar a Deus, mas Jesus Cristo mesmo assim nos cura. Quantas doenças você já teve? Às vezes a gente fala de doenças, a gente pensa coisa mais séria, né? Mas nem que se for uma gripe. Já teve gente que morreu de gripe, gente. Mas quantas vezes você já teve gripe e você não orou a Deus? E mesmo assim Deus curou. Deus também cura, Jesus também cura com base na bondade dele. E olha que coisa interessante. O leproso reconheceu a Jesus e o seu poder. O centurião reconheceu a autoridade de Jesus e o seu poder. E a sogra de Pedro? Ela reconheceu Jesus como Senhor e o serviu. Olha o que é falado aqui. Mas Jesus, versículo 15, tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e o que aconteceu? Passou a servi-lo. Assim que ela foi curada, ela se levantou e se dispôs a servi-lo e passou a servir a Jesus. Você, quando teve a sua cura espiritual, quando Deus te livrou do pecado, te livrou da condenação, foi imediato isso? Eu lembro de Paulo. Paulo, quando ele foi transformado, é dito que no outro dia ele já estava lá na sinagoga pregando. Paulo, o que vocês acharam melhor? Só um adendo. Muitos de nós, e eu digo isso por mim mesmo, a gente quando fala de Paulo ou de Saulo, a gente fala, ele chamava Saulo, aí Deus converteu até o nome dele para Paulo. Está errado isso. Está errado isso. Saulo e Paulo é o mesmo nome. O que muda é que um nome é hebraico e o outro nome é grego. Ah, Daniel, mas por que depois só foi chamado de Paulo? Olha, é só a gente pensar. Enquanto Saulo estava perseguindo a igreja na Judéia e tudo mais, ele estava ali no meio do povo dele, em que eles falavam hebraico. A partir do momento que Paulo pega realmente para seguir nas outras regiões, onde se falava o grego, era óbvio que eles chamavam ele por Paulo. Então, às vezes a gente cai, é a mesma coisa do Elias subindo na carruagem de fogo. A gente passa, mas não presta atenção. Elias não subiu na carruagem de fogo, subiu no redemoinho. Muitas vezes a gente erra isso. Com Paulo e Saulo é a mesma coisa. A única coisa que muda é a questão da origem. Saulo, hebraico, Paulo era na parte grega. Tá? Então, só para a gente entender isso. Mas eu vejo muita semelhança de Paulo com relação à sogra de Pedro. A partir do momento da cura, já é o momento de passar a servir a Jesus. O quarto ponto dentro disso é que Jesus cura sem acepção de pessoas. Prova disso é que do versículo 16 e versículo 17, nós temos multidões, povos de todas as formas, de todas as enfermidades, uns endemoniados, outros com problemas de saúde, e todos vinham até ele. E olha o que era falado. E Jesus, vamos lá, trouxeram muitos endemoniados, e meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Não tem acepção de pessoas. Jesus não falou, olha, eu vou curar você. Você não foi aquele cara. Você é muito narizinho em pé, não vou curar você não. Não, ele em todo momento ali, a gente vê o amor dele, curando a cada um. O leproso reconheceu ele como Jesus, conheceu ele como... conheceu quem ele era, conheceu o seu poder, o centurião, a sua autoridade, seu poder. A sogra de Pedro reconheceu ele como Senhor e o serviu, e as multidões puderam reconhecer Jesus como o Messias. Porque o Messias viria para cumprir essa profecia que foi falada, por base de Isaías, como diz aqui no versículo 17.
Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Foi para o testemunho do povo. Mais adiante, agora, no segundo ponto da mensagem, nós aprendemos que Jesus põe à prova os seus seguidores. O primeiro ponto que nós falamos aqui é que Jesus é o Senhor que cura. O segundo ponto agora é que nós aprendemos que Jesus põe à prova os seus seguidores. Daniel, mas esses 4 pontos estão dentro do primeiro ali que eu falei, que é as formas que Jesus cura, tá bom? Então agora nós aprendemos que Jesus põe à prova os seus seguidores. E isso nós vemos do versículo 18 até o versículo 22. Então, é falado aqui que Jesus já estava se preparando para entrar no Mar da Galileia. Vocês lembram de onde que é o Mar da Galileia? Quem não lembra de onde que é o Mar da Galileia, por favor, levante a mão. Ok, tem uma galera aí. Vou pedir para você colocar e dar aquela pinça naquele mapa que eu falei para você, o mapa geral. Isso, lá em cima. Ok. Vocês estão lembrados que tinha a Galileia, tinha Samaria e embaixo a Judéia. Ok? Na região da Galileia tinha o famoso Mar da Galileia, que é esse ovinho pequenininho que vocês estão vendo aí e que a gente estranha quando ouve falar de mar, porque falou de mar, o que a gente imagina? Aquela imensidão. Olha o tamanho do mar aí. Esse é o Mar da Galileia. Então Jesus que estava lá em Cafarnaum, tá dando para ver Cafarnaum aí? Jesus que estava lá em Cafarnaum, ele se preparou para passar a outra margem. No que ele se preparou para passar a outra margem, chegaram pessoas para falar para ele: "Ô Senhor, nós queremos seguir ao Senhor." E nisso, nós vemos que Jesus põe à prova, porque Jesus conhece cada coração. E ele fala aqui, olha, aproximando-se um deles, um escriba, disse-lhe: "Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores." Mas Jesus, já conhecendo o coração dele, e respondeu: "As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." Aí vem outro dos discípulos e lhe disse: "Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai." Replicou-lhe Jesus, porém: "Segue-me e deixe os mortos o sepultar seus próprios mortos." Aqui nós temos Jesus colocando eles à prova, e a gente vê 2 situações que são muito importantes. A gente avaliar a nossa vida. Se nós também não estamos seguindo aqui, nesse mesmo ponto. O que é a primeira situação? A primeira situação é aquele que busca Jesus com segundos interesses. É o caso que a gente vê aqui. O escriba chegou e falou assim: "Senhor, eu vou seguir o Senhor para onde quer que o Senhor for." E Jesus, já conhecendo talvez o coração dele, ali com relação, o que ele estava vendo? Ele estava vendo multidões, glorificando a Deus, pelos feitos que aquele homem estava fazendo, Jesus. Movendo tudo, ele talvez tenha pensado com ele: em breve esse homem vai ser rei, do jeito que essas multidões o apertam. Era o mesmo pensamento que os fariseus. É logo que ele vai acabar sendo rei desse jeito. E muitas vezes as multidões quiseram fazer dele rei. E todas as vezes ele dava um escape. Então esse homem, esse escriba, olha para ele e talvez pensa: para onde esse homem for, esse aí é o próximo Davi. Vai ter fama, vai ter coisa, e eu quero ser ali como... Como é o nome de quem é o escudeiro de Davi lá mesmo? O escudeiro de Davi? Esqueci agora o nome. Hã? Aí. Vamos pensar aí no Joabe. Joabe que estava ali perto, era bem ali no comandante. Falei: se ele vai ser o próximo Davi, eu quero ser o próximo Joabe, eu vou estar junto. E daí, Jesus olha para ele e fala: olha, não tem nem onde reclinar a cabeça. Então você está querendo fama? Você está querendo qualquer outra coisa, a não ser o reino de Deus, a não ser o reino espiritual do meu Pai? Olha, eu lamento, mas não é para você. Então nós temos que avaliar o nosso coração se nós queremos somente a Jesus. O que acontece? Hoje em dia, nós temos igrejas que estão focando tanto a questão dos bens materiais, da abundância, a doutrina da prosperidade.
Não, você vai ter isso, se você seguir Jesus, acabou os seus problemas. Você seguiu Jesus, acabou as doenças. Você seguiu Jesus, acabou os boletos. Aí beleza, principalmente no Brasil, que a criança já nasce com um boleto, praticamente. Agora, isso não é o que Jesus pregou. Isso não é o que Jesus propôs. E muitas das pessoas hoje nas igrejas estão indo até Jesus da mesma forma que esse escriba foi até Jesus. Senhor, eu vou te seguir aonde é que o Senhor for, porque eu sei de onde o Senhor vai passar, vai ter glória, vai ter riqueza, vai ter majestade. E eu imagino ele pensando, olhando para esse coração e pensando, você nem sabe o que a igreja vai passar. Nem os discípulos, que eram os mais chegados, nem eles sabiam o que eles iam passar. A ficha foi caindo só depois que Jesus morreu. Aí que eles falaram, é desse jeito então. Vamos embora. O segundo seguidor é aquele seguidor que segue com outras prioridades. Você vê que ele chega aqui e fala assim, Senhor, eu quero seguir o Senhor, eu vou seguir o Senhor, mas primeiro eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo outro. No caso aqui ele falou, deixa eu sepultar meu pai. E às vezes a gente passa nessa leitura e fala assim, poxa vida, o cara vai deixar o caixão aberto e vai seguir Jesus? Mas não era essa a situação aqui. É bem provável, com base nos historiadores que nos deixam as evidências, é que o que ele estava falando é, olha, meu pai já está velho. Deixa, meu pai está quase lá. Havia uma boa possibilidade dele ser o primogênito, então sendo primogênito ia receber também a herança. Então deixa eu enterrar primeiro meu pai e daí eu sigo. Aí eu vou ter até dinheiro para seguir o Senhor. Eu posso até investir no reino. Outras prioridades. E Jesus fala, deixa os mortos enterrarem os próprios mortos. Ou seja, não pode haver prioridades entre mim e você. A partir do momento que há o chamado, não tem, tá bom, Senhor, eu vou seguir, eu só vou fazer tal coisa, eu só vou fazer aquilo outro. Não, eu vou seguir e vou seguir. Pronto, acabou. É assim como a sogra de Pedro fez. Ó, curou? Bora, estou servindo aqui, já era. É assim como os discípulos fizeram. A gente lembra de Pedro, enquanto Jesus fala, segue-me. É falar do quê? Que eles estavam com o quê na mão? Com as redes. Com os barcos. E é falado que eles deixam tudo para trás. Em outra passagem que nós temos, Jesus começa a falar, olha, vai acontecer isso com esse povo, vai acontecer aquilo outro e tudo mais. Aí os discípulos chegam e falam assim, mas Jesus, e nós? Nós largamos tudo por conta do Senhor, largamos o barco, largamos tudo. Até as nossas famílias. E ele fala, ninguém que tendo deixado família, nem nada do tipo, não vai receber muito mais, mas no reino dos céus. Mas eles deixaram todas as coisas. E é isso que a gente precisa pensar e lembrar. Então, nós devemos analisar se na nossa vida nós não temos seguido essas duas atitudes. De talvez buscar a Deus para arrumar um namorado, arrumar uma namorada, para arrumar um esposo, para arrumar um filho, para arrumar alguém, para arrumar uma empresa. Já tivemos casos assim, pessoas chegar aqui e falar, ora por mim que eu estou querendo abrir uma empresa, que Deus me ajude. A gente orou, a empresa abriu e a pessoa nunca mais veio. E você perguntou, fala, e aí? Estou muito ocupado na minha empresa que Deus me deu. E não posso ir adorar o Deus que me deu a empresa. O terceiro ponto, para nós entendermos. Nós aprendemos que Jesus é o Senhor mesmo em meio à tempestade. E daí nós temos Jesus acalmando a tempestade. Uma coisa que eu quero falar para vocês, talvez vocês, se puder colocar o mapa novamente, talvez quando você olha o mapa, e eu não sei se eu quebrei muito aquela visão que você tinha, se eu quebrei muito a visão que você tinha em relação do tamanho do Mar da Galileia, talvez eu quebrei muito também a visão que você tinha com relação às ondas do Mar da Galileia. Porque se é esse pinguinho, o mar, então que onda que vai fazer, a gente pensa? O Mar da Galileia ainda existe. E é comum de que se tenha ondas de até 7 metros de altura, desse marzinho. 7 metros de altura não é qualquer coisa, não. Hã?
22 quilômetros de largura. O mapa engana a gente. 22 quilômetros de largura. As ondas, 7 metros de altura. E uma coisa que é colocada sobre o Mar da Galileia é que as ondas, geralmente, essas tempestades, acontecem de maneira muito repentina. Então, enquanto eles estavam passando, porque você imagina um marzinho desse que eles estão passando e do nada dá uma coisa. Realmente, era de maneira repentina. Então, quando eles estão lá, e essas ondas, que provavelmente pode estar ali perto até dos 7 metros, a gente não teve ninguém lá para medir, né? Mas é bem provável que eram ondas bem bravas. Nós temos Jesus dormindo. A paz reinava no coração de Jesus, mas também a canseira. A gente pensar que Jesus Cristo, que estava ali... Gente, o Sermão da Montanha, nós passamos aqui, eu acho que uns 4, 5 pregações, e eu preguei em volta aí de 1 hora cada uma delas. É claro que eu preenchi com mais coisas, mas ele teve ali no Sermão da Montanha pregando, teve lá na montanha pregando o Sermão da Montanha, depois ele desceu, curou o povo, desceu até Cafarnaum, curou multidões. E ele chega até o momento em que ele fala, vamos atravessar para outra parte. E nesse caminho ele deita e provavelmente ele desmonta, como muitos de nós já desmontamos diante de um dia de trabalho bem puxado. E nisso em que as ondas estão jogando para lá e para cá, quem já dormiu pesado sabe disso, eu posso dizer isso, né? Minha família quase morreu, pensando que eu tinha morrido uma vez, que eu tranquei a porta do quarto, dormi, meu sono pesado, até o momento que eu decidi acordar. Mas um sono pesado, eu imagino que Jesus, devido à exaustão, estava com um sono bem parecido com o meu. Em que o barco era jogado para lá e para cá, e água entrando, água saindo, os discípulos entraram em desespero, e muitas vezes quando a gente olha e fala assim, discípulos com falta de fé, gente, a maioria de nós, eu acho que, olha, dificilmente alguém ia estar tranquilão lá com Jesus, fala, não, eu tenho fé em Jesus. É bem provável que a gente, na nossa fé, no nosso nível de fé que nós temos hoje, estaremos junto com o povo lá gritando. E eles chegam até Jesus e falam, Senhor, socorre, estão perecendo, estão morrendo, Senhor. O que acontece é que os discípulos, eles não compreendiam quem estava no barco com eles. Os discípulos não tinham a mesma compreensão que o leproso. Os discípulos não tinham a mesma compreensão que o centurião. De que o Deus criador de todo o universo estava ali naquele barquinho. E como é que uma onda que fosse de 10 metros, 20 metros, ia matar o Deus criador de todo o universo? Então Jesus levanta e ele repreende por conta disso. Primeiro, Jesus levanta para repreender todo mundo. Ele repreende o mar, repreende o vento, repreende os discípulos. E no que ele repreende, ele fala, olha, vocês não têm fé? Olha o que é falado aí. Perguntou-lhes, então, Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. A gente imagina Jesus tratando isso como a coisa mais natural do mundo. E, de fato, para ele era. Mas para os discípulos não. Porque eles não tinham compreensão. E por conta deles não compreenderem quem era Jesus, que é aquele que fez todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez, como é dito em João capítulo 1, por eles não compreenderem Jesus, eles não tinham a fé necessária. Como isso, Dan? Simples. A palavra de Deus diz que nós, pelo ouvir da palavra, nós temos fé. Porque pelo ouvir da palavra, nós entendemos quem é Deus. Pelo ouvir da palavra, nós entendemos o quão grande é o nosso Deus. E eu acho muito interessante que aquele cientista cristão, Adalto Lourenço, ele colocou uma vez que existem 2 livros, o livro da criação e o livro de Deus. E pelo livro da criação, Deus mostra realmente a grandeza dele. E cada vez que eles lançam um novo telescópio para o espaço, e que esse telescópio mostra mais e mais e mais e mais longe, nós vemos o tamanho do nosso Deus. Eu não sei se você percebe, mas cada vez que eles descobrem o quanto maior é o universo, maior fica o nosso Deus. Porque até, vamos dizer aí, na Idade Média, os céus a palmos era aqui, né? E quando se joga um telescópio e se descobre mais coisas, os céus a palmos começa a ficar maior. E quando se lança novos satélites, os céus a palmos vai ficando cada vez maior. E a gente vai entendendo o tamanho do nosso Deus, o quanto ele é infindo. O quanto ele é infinito.
Então, eles não compreendiam quem era o Deus que estava ali com eles no barco, e por isso eles não tinham fé. Tanto é que quando chega naquela parte em que um dos discípulos fala para Jesus, Senhor, mostra-nos somente o Pai, isso já nos basta. Ele fala, quanto tempo estou convosco e vocês não sabem? Quem me vê a mim vê o Pai. Então, Jesus, Ele continua sendo o Senhor mesmo em meio à tempestade. Na nossa vida também é a mesma coisa. Você pode estar passando para o pior momento da sua vida. O momento que você está vendo a morte. Jesus continua sendo o Senhor. E pela graça da palavra dele, hoje nós sabemos que a morte para o crente é apenas o início. Uma das coisas que eu tenho ouvido, parece que a gente fica mais seletivo, né? Mas eu tenho ouvido muito aquele negócio de, na vida a gente dá jeito para tudo, só não dá jeito para a morte. E daí você lê a Bíblia e você vê que Deus já deu jeito para a morte. A morte passa a ser apenas a passagem para aquilo que é eterno, que é maravilhoso, que é perfeito nas nossas vidas. Enquanto o povo fala, na vida a gente dá jeito para tudo, só não dá jeito para a morte, Paulo fala assim, a morte para mim é lucro. Eu lucro com a morte, eu já dei jeito na morte. Para mim a morte é lucro. Jesus é o Senhor da sua vida, não importa a tempestade que você esteja passando. O quarto e último ponto para nós encerrarmos aqui hoje é que nós aprendemos que Jesus vai ao encontro do pecador. E nisso nós vamos avaliar a partir do versículo 28 em diante. Para a gente poder resumir, o que acontece? Se você puder colocar o marzinho lá de novo para a gente. Ok? Jesus sai de Cafarnaum. E ele vai até a Gadara. O pessoal está vendo aqui Gadara? Gadara está para baixo. Ok? Então você imagina ele saindo lá de cima e vindo aqui, viajar até essa parte aqui de Gadara. Em Decápolis. Daniel, o que é Decápolis? Decápolis são, Deca é 10, polis seria cidade, 10 cidades. Então esse conjunto de cidades é Decápolis. A mesma coisa, nós temos aqui na nossa época os Estados Unidos. Por que chama isso? Porque são vários estados que estão unidos em uma só nação. Então Decápolis seria mais ou menos isso, 10 cidades unidas em uma só região. Uma dessas cidades era Gadara. E é nessa cidade em que Jesus desce do barco junto com seus discípulos. E enquanto ele está andando por essa região, saem do meio dos sepulcros 2 homens, nus, endemoniados. E chegam até Jesus. E não devia ser fácil ser discípulo de Jesus ver uma situação dessa na hora, né? Chegando 2 endemoniados, pronto. Eu imagino os discípulos aqui atrás de Jesus, assim. E os endemoniados chegam até Jesus e falam assim, no versículo 29, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Em outras passagens, Filho de Davi. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E olha só que coisa interessante. Aqui nesse ponto, nessa história, nós podemos aprender muitas coisas. Talvez a primeira coisa que você esteja estranhando é, Daniel, 2? Mas eu sempre ouvi falar que era 1. Como é que virou 2 agora? Na minha Bíblia está 1, mas não nesse texto. Nos outros está 1. Por que Marcos e Lucas estão falando que era 1 e Mateus está falando que era 2? Por que Mateus enxergou dobrado? Será que o mar, quando agitou muito, ele ficou muito zureta? Não. O que nós temos na Bíblia, por parte do Evangelho Sinótico, é informações que complementam umas às outras. Elas não contradizem as outras, mas complementam. O que nós podemos ter como entendimento disso é que Marcos e Lucas referiu-se àquele que mais falou ali, aquele que estava realmente falando com Jesus. Então, vamos se dizer, mesma coisa. Muitas vezes Jesus curou leprosos, mas ele vai pegar sempre aquela história, aquele leproso que mais chamou atenção.
e vai falar dele. Não, porque teve um leproso no meio que agiu dessa forma. Mas Deus curou mais leprosos. A mesma história em que Jesus cura os 10 leprosos, não vou falar 10 cegos dessa vez, é 10 leprosos, em que somente um volta ali para agradecer. Então é claro que ele vai falar só desse um, é o que mais chamou a atenção. Então, o que nós temos aqui é que Mateus, num olhar mais abrangente, falou, não, veio 2. Agora, Marcos e Lucas provavelmente falou, olha, o que veio falou isso, fez aquilo, aquilo outro. Então eles se referiram a um. Ok? Então vamos lá. Um ponto interessante que eles falam aqui. Vieste atormentar-nos antes do tempo? Isso nos revela uma coisa grandiosa. Não é Satanás que vai atormentar no inferno. Não é Satanás que vai atormentar no lago de fogo. Não é Satanás. E a descoberta mais chocante é que quem atormenta é Jesus. Porque ele fala, vieste atormentar-nos antes do tempo? Ou seja, o Senhor já tem uma audiência marcada com a gente. Mas não era hoje. O Senhor veio aqui para julgar a gente, para acabar com a gente antes do tempo. Então o que nós entendemos é que os discípulos não vão estar lá, os demônios não vão estar lá, os discípulos também não. Os demônios não vão estar lá como a gente tem pintado em desenhos e coisa do tipo, aqueles rabinhos e tudo mais, como a gente aprende no discipulado. Cutucando a pessoa com o garfinho. Não. É Jesus e a ira dele que vai estar lá no inferno. As pessoas que negligenciaram Jesus não vão ser atormentadas por Satanás, mas sim pelo próprio Jesus. Aí isso quebra o Deus criado pela cabeça do povo. Porque o povo que fala, não, mas Deus é amor, Jesus é amor, o próprio Jesus vai atormentar. O próprio Jesus faz justiça. Esse povo só vê, Deus é amor. Não lê Apocalipse, não vê o quanto Jesus vem como um guerreiro, como um rei. Ele vem com castigo, ele vem com a condenação, ele se assenta para julgar. Ele separa a ovelha dos bodes. E ele joga para a condenação. Então nós entendemos que o diabo, e nem demônio nenhum, será o atormentador. Outro ponto que nós podemos entender desse texto, é que esses homens, eles estavam, para os judeus, impuros em 3 aspectos. Primeiro, que eles não eram judeus, por conta da região que eles viviam. Segundo, é que eles estavam endemoniados. E terceiro, que eles viviam em cemitérios. E para quem já leu o começo, já leu a lei de Moisés, que a gente tem no Pentateuco, vê que era considerado impuro toda pessoa que colocasse a mão em pessoas mortas. O cemitério era um lugar de impureza. Mas Jesus não liga para nada disso. E Jesus vai ao encontro deles. E Jesus atravessa esse mar da Galileia justamente para encontrar esses 2. Se você analisar, foi só os 2 que foram bem aproveitados, vamos dizer, dessa viagem. Porque logo depois que os 2 foram curados, a multidão se junta para falar o quê? Senhor, que grande milagre. É isso que eles falam? Não, eles falam, Senhor, que grande prejuízo. Vai embora daqui antes que o outro perca o serviço também. É isso que acaba falando. Porque olha o que acontece. Os endemoniados chegam até Jesus e eles falam, olha, tem uma manada de porco aqui. Permite a gente ir para lá? Jesus fala, vai. E eles vão. E a manada de porcos vai e descarrilha no meio da água e morre. E você imagina o porqueiro lá olhando tudo isso. E o que acontece, que a gente tem que chamar atenção aqui também, é para o intento dos espíritos malignos. Porque o que os espíritos malignos fizeram com os porcos é o que eles queriam fazer com esses homens. E pela misericórdia divina, Deus não permitiu que eles fizessem isso com os homens. Da mesma forma que quando Deus permitiu a Satanás
a oprimir Jó, ele vai falar, pode oprimir, toque em tudo que ele tem, mas não toque na vida dele. Infelizmente os porquinhos não tinham essa palavra sobre eles. Mas os intentos realmente dos espíritos malignos, quando ele entra numa pessoa, ele não quer tirar a empresa da pessoa. Ele quer tirar tudo, ele quer tirar a vida dessa pessoa. Ele quer tirar Deus dessa pessoa. Ele quer tirar ela de qualquer caminho que leve a Deus. Satanás não está nem aí com a sua empresa, se ela vai dar certo ou não. Ele quer saber se a sua vida vai para o céu ou vai para o inferno. Que se for para o céu e já estiver garantido, ele vai impedir que você leve outros. Agora, se estiver no inferno, estiver para o inferno, ele fala, não, vamos aqui, eu vou fazer escolta para você. Te leva em segurança. Esses eram os intentos, realmente, dos espíritos malignos. Um outro ponto que nós devemos chamar a atenção para esse texto é a questão do bolso, que pesa no ser humano. Se um ser humano numa guerra tomar uma espadada no coração, capaz dele sobreviver, mas no bolso ele morre. O ser humano ele tem o bolso como um órgão que é o suprassumo. Hã? O coração dele desce para cá assim. Se bem que tem bolso aqui, né? Eu estou usando um aqui. Ele pode muito bem falar, meu Deus mora aqui. Está no bolsinho aqui, toda vez que eu tiro, ele vai embora também. Muitas vezes a pessoa ela tem o bolso como Deus. E olha que coisa, é dito pela palavra de Deus que esses endemoniados, ninguém podia prender eles. Colocava corrente e eles arrebentavam. Você imagina a força disso? Ninguém podia segurar eles. E eles, você imagina, eles eram de tal violentos que eles não podiam passar lá perto daquele cemitério. Ou seja, olha, fechamos aqui o cemitério, eles não passam. O negócio é tão feio que até hoje o povo tem medo de passar em cemitério. Agora, eles eram de tal violentos, e o povo, todo mundo sumiu de novo. Todo o povo ali dos Gerasenos, dos Gadarenos, obrigado, os Gadarenos de Gadara, todo o povo conhecia esses endemoniados. E daí o que acontece? Chega o porqueiro lá no meio da cidade, e ele vai trazer as boas novas. E ele fala, olha, os endemoniados foram curados, foram libertos. Só que a porcaria tudo morreu. Todos os porcos morreram, que eu estava vendo, porque Jesus mandou os espíritos lá. O povo falou, glória a Deus, libertou os homens. Não, o povo falou, puxa vida, perdemos nosso empreendimento. Perdemos dinheiro. E daí eles vão até Jesus para que a catástrofe não atinja toda a cidade. Ele fala, Senhor, nós queremos pedir só uma coisa. Sai daqui. Vem que não. Só o comecinho que o Senhor começou a andar na nossa cidade já morreu o porco. Para por aqui. Eles não atentaram para os homens. Eles atentaram para a porcaria, para o porqueiro, para todos aqueles porcos. Hã? Isso. É uma porcaria. Eles atentaram para isso. E muitas vezes nós também temos esse sentimento. De pensar muito mais na questão do dinheiro do que na questão realmente do reino dos céus. As coisas que realmente importam. Ou vamos lá para a gente levar tal coisa que você que tem. Mas vai gastar gasolina para ir para lá, hein? Muitas vezes a gente tem certos pensamentos que são ali focados no dinheiro. Exatamente. Que dá muito mais valor numa porcaria do que realmente naquilo que é eterno, na alma. E quantos de nós estamos muito mais dando vazão para muitas porcarias nessa terra e nós não estamos dando atenção verdadeira para almas que estão perdidas e que nós devemos levar ao Evangelho? Eu estou usando a palavra porcaria de propósito.
que é uma palavra que a gente usa para muita coisa. Em vista do grande prejuízo financeiro, não puderam reconhecer Jesus. Vocês pararam para pensar que eles mandaram Jesus embora por causa de porco? Eu imagino uma reunião no inferno. Você negou Jesus por quê? Eu neguei 30 moedas de prata. Eu sei, por porco. Pô, mas você tá pior que eu, velho. Eu pensei que eu era ruim, mas vocês são pior. O Esaú, meu foi um pratinho de lentilha. Falei, tá piorando. Quem vai ser o próximo que vai chegar aí? Tem muita gente que está fazendo isso. Negligencia a Deus por conta de porcaria. Por conta de tantas coisas do terra a terra, eles perdem a chance de conhecer a graciosa palavra de Jesus. Vocês já pararam para pensar o que eles perderam ali? De ter a presença de Jesus? De ter as palavras de Jesus? Quantas pessoas não estavam enfermas naquele lugar? Quantas pessoas não estavam também endemoniadas naquele lugar? Quantas pessoas não precisavam de salvação naquele lugar? Mas por conta de porcos, eles mandaram Jesus embora. Existem muitas pessoas assim hoje, que por conta de tantas coisas, desistem de Deus. Ele vai falar, ele vai ver na palavra de Deus, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Mulher, você precisa ser submissa ao seu marido. O quê? É o porco para ela. Ela fala, não, Senhor, vai embora. Olha, a palavra de Deus diz isso, diz aquilo, você tem isso, tem aquilo lá, e tem a parte do dízimo. O quê? Dízimo? Não, é o porco dele. Manda embora. O que eu quero falar para você é que nós não devemos perder a chance de acolhermos Jesus. Não importa o que aconteça, não importa que prejuízo venha sobre a nossa vida, saiba que Jesus está no controle. Assim como Jó, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas a palavra que eu quero trazer desse ponto é que Jesus, ele vai ao encontro do pecador. Você já parou para pensar quem que sairia? Olha a viagem que Jesus fez. Obrigado. Olha a viagem que Jesus fez para encontrarem dois homens que eram desprezados por toda a sociedade. Jesus atravessou o mar inteiro, enfrentou realmente as ondas, para chegar e falar assim, olha, eu vim aqui e eu já sabia disso. Eu já sabia que eles não iam me receber. Mas eu vim aqui por causa de vocês. Para salvar vocês. Para libertar vocês. Jesus é aquele que vem ao nosso encontro. Você está falando assim, poxa, Gadara tão escondido, tão aquilo. Já parou para pensar em Jacutinga? Jacutinga é mais escondido que Gadara. E Jesus veio aqui para encontrar você como pecador. Mandou a palavra de Deus por meio de tantos métodos, por meio do pastor. Ele vem ao nosso encontro nos confins da terra, nos apresenta o Evangelho, nos apresenta a salvação. Jesus é Senhor que vai ao encontro do pecador para salvá-lo. E bendito seja o nome do nosso Deus por isso. Amém? Essa é a... Oi? Uhum. Qual o porco da sua vida? Eu já falei qual que era o seu Isaac, o porco eu ainda não cheguei, mas tem muito, tem o porco, a lentilha, o que mais que foi falado aí? A 30 moedas de prata, né? Tem muita coisa. Capa de acã, tem bastante coisa. Mas o porco eu acho que é uma boa. Gente, essa é a mensagem então, que Deus abençoe a vida de todos.